Bom dia, segundo ano. Hoje a gente vai começar a trabalhar um novo assunto para nossa primeira e segunda avaliação também, que é a formação territorial do Brasil. A gente vai trabalhar então os ciclos econômicos que ajudaram a ocupar o território brasileiro. Os ciclos da economia que contribuíram para formar a ocupação do território brasileiro. Então, no início da ocupação do território brasileiro, Portugal foi o primeiro país a desenvolver as navegações dentro do oceano. Naquela época, Idade Média, século XIV, XV, XVI, XVII, a principal economia do mundo eram as chamadas especiarias das Índias, que eram os temperos que eram produzidos na Índia, no continente asiático. Cravo, canela, pimenta, os principais temperos que eram utilizados no mundo. E naquela época, tempero era uma coisa muito cara. Não era qualquer um que podia comprar esses temperos que vinham da Índia. Bom, antes da navegação portuguesa, antes de Portugal ter desenvolvido a chamada Escola de Sagres, que promoveu o desenvolvimento da nau capitânia, que promoveu o desenvolvimento de instrumentos de navegação no oceano, um único caminho para se chegar até a Índia era pelo Mar Mediterrâneo. Através do Mar Mediterrâneo, se navegavam, passando pelo Golfo Arábico, até chegar na Índia, para buscar as chamadas especiarias das Índias. Quando Portugal criou a chamada Escola de Sagres e começou a desenvolver tecnologia de navegação mais moderna, mais eficiente, Portugal então resolveu criar um novo caminho para as Índias, para não ter mais que se submeter aos italianos, ao povo árabe, na passagem do Mar Mediterrâneo. Para não ter mais que se submeter, pagar imposto nos entrepostos comerciais que existiam na Europa e na Ásia naquele período. Foi aí então que Portugal começou a navegar através da costa africana, contornando o sul da África, o chamado Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas. E trouxe essa navegação através da costa do continente africano até chegar na Índia, criando assim uma nova rota para se chegar no continente indiano, que naquela época era chamado de continente indiano. Vejam que mesmo com a tecnologia da Escola de Sagres, Portugal não se lança ao meio do oceano. Ainda não tinha o conhecimento da existência do continente americano. Os portugueses ainda tiveram medo de navegar no meio do Oceano Atlântico. Eles navegaram contornando a costa africana, próximo da costa africana, até chegar no continente indiano. Tá? Com isso, Portugal passou a dominar o comércio das especiarias das Índias, não dependendo mais das rotas do Mar Mediterrâneo, não tendo mais que pagar para os entrepostos comerciais da Itália ou arábicos. Foi aí então que a Espanha começou a buscar um novo caminho para se chegar até as Índias. Ora, se Portugal criou um novo caminho, a Espanha também queria criar. Nessa época, então, surgiu um navegante genovês, Cristóvão Colombo, que começou a dizer que a Terra era redonda e que era possível sair daqui da Espanha, na Europa, dar a volta ao mundo e chegar na Índia. Lembre-se que eles não conheciam
a existência do continente americano. Então se achava que podia navegar no oceano, dar a volta no planeta Terra e chegar até a Índia, né, formando um novo caminho para a rota do comércio das especiarias das Índias. Um novo caminho que não fosse mais contornando a África, nem pelo mar Mediterrâneo. Mas Cristóvão Colombo não teve a sua ideia muito aceita logo no início, né? Os projetos de Colombo foram submetidos à análise de uma comissão na Universidade de Salamanca, na Espanha, que acabou refutar o projeto, dizendo que esse projeto era impossível. E como foi que eles se basearam, em que eles se basearam para dizer que o projeto do Cristóvão Colombo era impossível? Se basearam nas escrituras de Santo Agostinho, que afirmava que a Terra era plana e que era impossível chegar ao Oriente através do Ocidente. Se contestasse essa afirmação, Colombo corria o risco de ser condenado na Santa Inquisição, talvez até de ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. Mas Colombo não desistiu, não. Mas naquela época era muito difícil encontrar alguém que financiasse essa viagem, ou mesmo marinheiros que quisessem viajar. Se acreditava que a Terra era plana e que o mar era cheio de monstros. Que se você navegasse por muito tempo até o meio do oceano, você cairia no fim do mundo na boca de um dragão marinho. Então, naquela época, se acreditava, né, que a Terra plana tinha fim e que não era possível dar a volta no globo para chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente. E por que eles achavam isso, pessoal? Porque todo mundo que navegava para o meio do oceano não voltava. Não conseguia voltar para contar como era. Não havia mapas mostrando nenhum território no meio do oceano. Então se acreditava que ali era o fim do mundo. Mas Cristóvão Colombo, além disso, se acreditava que no meio do oceano haviam monstros, serpentes marinhas, que podiam atacar os navios e afundar. Mas Cristóvão Colombo não acreditava em nada disso. Ele acreditava que era possível dar a volta ao mundo para chegar até o comércio das especiarias das Índias. Até que, em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu convencer a coroa espanhola a financiar sua viagem para a Índia, dando a volta no planeta Terra. Foi aí então que Cristóvão Colombo saiu da Espanha, passou pelos Açores, pelas Ilhas Canárias, né? E navegou durante meses até chegar na América Central, nas chamadas Antilhas, que hoje é a região de Bahamas, na América Central. Quando Cristóvão Colombo chegou até a América Central, ele achava que tinha chegado na Índia. Tanto é que ele chamou os habitantes nativos do continente americano de índios, que nós chamamos até hoje de índios. E por que os nativos da América receberam o nome de índios? Porque Cristóvão Colombo, quando chegou na América, achou que estava chegando na Índia. Só muito tempo depois foi que um navegador chamado Américo Vespúcio descobriu que este continente não era a Índia, era outro território. E aí, em homenagem a Américo Vespúcio, foi que o continente recebeu o nome de América. Mas Cristóvão Colombo achava que tinha chegado até a Índia. Bom, quando Cristóvão Colombo criou essa rota até a Índia e depois, muitos anos depois, Américo Vespúcio descobriu que essa rota não era a Índia, era um novo continente, a Espanha, então, resolveu explorar e tomar conta deste novo continente. E para não ter concorrência de Portugal,
que era o outro país que também tinha tecnologia para viajar pelo meio do oceano, para que Portugal não tomasse conta do território, né, a Espanha firmou um acordo com Portugal, chamado de Tratado de Tordesilhas, em 1494, 2 anos após, né, a descoberta do continente americano por Cristóvão Colombo. Lembre-se que Cristóvão Colombo chegou aqui, na América Central, nesse pedaço do continente. Quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, eles acreditavam que a linha do Tratado de Tordesilhas passava no meio do oceano. Eles não sabiam que cortava um pedaço do continente americano, na América do Sul, porque eles ainda não conheciam a América do Sul. Eles achavam só que existia aqui a América Central e a América do Norte. Bom, nesse Tratado de Tordesilhas dizia que todas as terras para o oriente do Tratado de Tordesilhas, para o leste do Tratado de Tordesilhas, pertenceriam a Portugal. E as terras para o oeste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. Portugal, então, ficaria com a Índia, com o comércio das Índias, e a Espanha ficaria com o continente americano. Só 6 anos depois, em 1500, foi que Portugal percebeu que, através do Tratado de Tordesilhas, tinha ficado com uma pequena parte do continente americano, na América do Sul, que hoje é conhecida como Brasil, né? Mas que Portugal chamou de Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, para depois, devido à exploração do pau-brasil, chamar de Brasil. Mas vejam que o Brasil que pertencia a Portugal era muito menor do que o Brasil de hoje. O Brasil do Tratado de Tordesilhas era apenas 1/3 do atual território brasileiro. Portugal, num primeiro momento, não deu importância para o território brasileiro. Não deu importância para o território brasileiro porque Portugal estava muito mais preocupado com o comércio das especiarias das Índias, com os temperos que vinham da Índia, que davam muito mais lucros para a coroa portuguesa. Lembre-se que eu falei que os temperos naquela época custavam muito dinheiro, eram muito caros. Não era qualquer um que podia comer comida bem temperada, com bastante tempero, porque era muito caro comprar sal, pimenta, cominho, canela, noz. Era muito caro se comprar esses temperos das especiarias das Índias. E um dos temperos mais caros que existiam naquele período era o sal. Tanto é que muitos trabalhadores recebiam seu pagamento em quilos de sal, porque o sal valia mais do que o dinheiro. Daí vem o nome salário, que era o sal que se recebia diariamente pelo pagamento do trabalho feito. Então, o sal diário, o sal que se recebia diariamente pelo trabalho feito, passou a se chamar salário. E hoje a gente recebe o nosso ordenado, o nosso pagamento em dinheiro pelo trabalho feito e ainda chama de salário até hoje. Tá? Então, tempero naquela época era muito caro. E por isso, Portugal estava muito mais preocupada com a ocupação da Índia do que com a ocupação do Brasil. E não deu muita bola para o Brasil, mesmo descobrindo que era dono de um pequeno pedaço da América do Sul. A Espanha também não deu muita importância para o território brasileiro, porque a Espanha estava muito mais preocupada com o ouro, com os metais preciosos que tinham encontrado na terra dos Incas, dos Maias e dos Astecas. Nesse período aqui, na América do Sul, entre o Peru e a Colômbia na América do Sul, na América Central e no México, os espanhóis encontraram uma grande quantidade de metais preciosos.
no período em que os incas, os maias e os astecas já trabalhavam a mineração desses metais preciosos. Então, a Espanha não deu importância também para o território brasileiro, porque estava mais preocupada com o ouro, com os metais preciosos da América Central, da terra dos incas, da terra dos astecas e da terra dos maias. Tá? Só depois de 1530 foi que Portugal passou a ocupar o território brasileiro. Depois de 1530, Portugal começou a perder o comércio das especiarias das Índias para a Inglaterra. A Inglaterra começou a dominar o continente indiano, né? A Índia. Tanto é que até hoje na Índia, uma das línguas oficiais é o inglês. E Portugal perdeu esse comércio das especiarias das Índias. E aí Portugal precisava de uma nova maneira para se sustentar. Precisava de uma nova maneira para sustentar a coroa portuguesa. Foi aí então que depois de 1530, Portugal se voltou para a ocupação do território brasileiro, através das chamadas capitanias hereditárias, que era a cessão, ceder terras para alguns nobres portugueses, para que essas terras pudessem ser desenvolvido algum tipo de economia que pudesse sustentar a coroa portuguesa. Vejam que as capitanias hereditárias foram implantadas de maneira a respeitar o Tratado de Tordesilhas. As capitanias hereditárias não ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas. Nessas capitanias hereditárias, então, começaram a ser desenvolvidas as economias, primeiro do pau-brasil, que não gerou um lucro esperado, que não gerou tanto lucro assim, e que também não fixava o homem português no território brasileiro. E depois começou a ser desenvolvido a produção de cana-de-açúcar. E aí sim, essa produção de cana-de-açúcar, que também respeitou o Tratado de Tordesilhas, foi o primeiro ciclo econômico que fixou o homem português em território brasileiro, que começou a promover a ocupação de Portugal sobre o território brasileiro. Esse ciclo econômico da cana-de-açúcar foi desenvolvido em todo o litoral do Brasil. Todo o litoral. Nesse período, a capital federal do Brasil era Salvador. Por quê? Porque, apesar da cana-de-açúcar ter sido desenvolvida em todo o litoral brasileiro, o local onde teve o maior desenvolvimento da cana-de-açúcar foi aqui, no Nordeste, na chamada Zona da Mata Nordestina, por dois fatores. O clima do Nordeste, que é um clima excelente para a produção de cana-de-açúcar, o clima do litoral nordestino, né, do litoral do Nordeste, da Zona da Mata do Nordeste, é um clima excelente para a produção de cana-de-açúcar, que é o clima tropical úmido, e devido ao solo nordestino, o solo da Zona da Mata Nordestina, que é o chamado solo de Massapê. Solo de Massapê é um solo excelente para a produção de cana-de-açúcar. E o clima tropical úmido da Zona da Mata Nordestina também é excelente para a produção de cana-de-açúcar. Então, esses dois fatores naturais fizeram do Nordeste a região de maior produção açucareira do Brasil. O açúcar, que era um tempero quase tão caro quanto o sal. E por isso foi escolhido para esse desenvolvimento. O clima ajudava, o solo ajudava e o tempero açúcar também gerava um excelente lucro. Nesse período, então, o Nordeste era a região mais rica do Brasil, mais desenvolvida. O Nordeste era a região com maior produção de riqueza e de conhecimento dentro do Brasil. E Salvador era a capital do território brasileiro. Nessa economia da cana-de-açúcar,
né, no engenho, no desenvolvimento do engenho da cana-de-açúcar, nos séculos 16 e 17, quem trabalhava para o dono, o proprietário dos engenhos de cana-de-açúcar, eram os escravos africanos. Não que não existisse escravidão dos índios. Você tinha escravização do índio, mas era em menor quantidade. A maior quantidade de escravos eram os escravos africanos, porque era o que gerava mais lucro para Portugal. Portugal, quando viajava para o Brasil para buscar cana-de-açúcar, passava na África, né, viajava contornando o litoral africano, caçava negros com a ajuda de algumas tribos africanas, né, que trabalhavam para os portugueses. Muitas eram obrigadas a trabalhar para os portugueses, para elas mesmas não serem escravizadas. E aí essas tribos africanas entravam junto com os portugueses no continente africano para caçar negros e escravizá-los. Esses portugueses, né, que comandavam as colônias dentro do continente africano, subjugavam muitas tribos africanas e obrigavam elas a ajudar na caça aos outros negros para servirem de escravos. Então, Portugal navegava pela costa africana, caçando negros, e os negros escravizados na África eram levados principalmente para o Brasil. Também exportavam negros para os Estados Unidos e para a América Central, os portugueses. Mas os negros caçados pelos portugueses eram trazidos principalmente para o Brasil e vendidos no Brasil para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Então, acabava que Portugal lucrava duas vezes. Lucrava vendendo escravos para o Brasil e lucrava cobrando impostos sobre a produção açucareira que era feita dentro do Brasil. Por isso que Portugal não estimulava a escravização dos índios, porque a escravização dos índios não iria gerar lucro para a coroa portuguesa. Era muito mais vantajoso economicamente promover a escravização dos negros africanos, gerando lucro em duas mãos, vendendo escravos e cobrando os impostos da açúcar produzida dentro do território brasileiro. Então, a principal mão de obra utilizada no engenho da produção da cana-de-açúcar era a mão de obra negra, escrava, né, que era propriedade do senhor de engenho. Os negros trabalhavam na moenda, trabalhavam no campo, trabalhavam em todas as áreas na produção da cana-de-açúcar. Então, a gente pode dizer, pessoal, que essa produção de cana-de-açúcar no Brasil, nos séculos 16 e 17 até mais ou menos o século 18, ela era uma produção baseada no sistema de plantation. O que é um sistema de plantation? É uma produção onde você tem grandes propriedades, que eram as capitanias hereditárias. Nessas grandes propriedades eram produzidas uma só cultura, ou seja, uma só mercadoria, que era a cana-de-açúcar, e a gente chama isso de monocultura, porque só é produzido uma mercadoria. Mono significa um, cultura é a plantação, a produção agrícola, né, da agricultura. E aí, essa monocultura desenvolvida em grandes propriedades eram toda voltada para exportação, para a Europa. Então, a cana-de-açúcar ela não era produzida para abastecer o mercado brasileiro, até porque o Brasil não tinha mercado consumidor para esse açúcar produzido. Esse açúcar produzido era todo voltado para exportação, ia tudo para a Europa. Por isso que a escravização gerava lucro. Porque dentro do capitalismo, mão de obra escrava não ganha salário e não vira mercado consumidor. Então, a escravidão ela é prejudicial
para o capitalismo. Só que nessa fase do capitalismo brasileiro, que é a acumulação primitiva do capital, a mercadoria produzida ela não era voltada para vender dentro do Brasil. Então não precisava de mercado consumidor brasileiro. Era uma mercadoria voltada para exportação, para a Europa. Então era possível manter o capitalismo, a produção de acumulação do capital no Brasil, mesmo com a mão de obra escrava, que não tem mercado consumidor, porque o consumo não era feito no Brasil, era feito na Europa. Então, essa sociedade que foi desenvolvida no período da cana-de-açúcar no Brasil, ela era uma sociedade extremamente arcaica. Era uma sociedade escravocrata, que utilizava mão de obra negra para o trabalho. Era uma sociedade patriarcal, onde o homem comandava toda a sociedade. A mulher não podia estudar, não podia trabalhar, não tinha nenhum tipo de direito constitucional, nenhum tipo de direito, cidadania, não podia votar. Era uma sociedade extremamente patriarcal. E era uma economia desenvolvida em plantation, que une três características. Todo plantation tem três principais características. O latifúndio, que são as grandes propriedades, as grandes fazendas. A monocultura, porque só se planta um tipo de mercadoria, só se planta um tipo de cultura, e com toda essa produção voltada para a exportação. Então, latifúndio mais monocultura mais exportação é que gera a chamada economia de plantation, que é o que foi desenvolvido na produção de cana-de-açúcar no Brasil dos séculos XVII, século XVI, século XVIII, tá? Com a sociedade utilizando como principal mão de obra os negros escravos da África, uma sociedade escravocrata que utilizava o negro como propriedade. Então, se eu sou dono dessa pessoa, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso castigar, eu posso matar, eu posso vender. Ela é minha, ela faz parte do meu acúmulo de capital. Ela faz parte da minha propriedade privada. Os negros eram escravizados de forma literal. Propriedade que pertencia ao senhor de engenho, como a casa grande, como a moenda, como o gado. Toda a propriedade, incluindo os negros, pertenciam ao senhor de engenho. Bom, só que essa cana-de-açúcar, ela precisava de uma economia subsidiária, uma economia que desse suporte. Porque, tudo bem, o negro não é mercado consumidor, mas ele tem que comer. Ele é escravo, mas tem que comer. Se o negro não come, ele não trabalha. Ele precisa de alimentação para poder se manter forte. Mas era proibido desenvolver qualquer tipo de produção dentro da cana-de-açúcar, porque as áreas que eram destinadas para a produção açucareira eram monoculturas, só podia produzir cana-de-açúcar. Foi aí, então, que se criou, ainda no século XVII, uma segunda economia que ocupou o território brasileiro, que foi a economia da pecuária. Essa economia da pecuária, que é o que está de lilás aqui, primeiro foi desenvolvida próximo da produção de cana-de-açúcar. E ela tinha como principal função fornecer alimento para os trabalhadores da cana-de-açúcar, fornecer carne, principalmente carne de sol, para os trabalhadores da cana-de-açúcar, e fornecer também animais de tração para trabalhar na produção açucareira, para puxar carroça, para puxar o moinho, esses animais de tração que eram utilizados no trabalho, na produção açucareira. Então, num primeiro momento, essa economia da pecuária foi desenvolvida próximo da cana-de-açúcar. Só que com o passar dos anos, a cana-de-açúcar foi se expandindo, foi aumentando a sua área de produção. E a pecuária começou a ser expulsa para o interior do Brasil. Até que chegou um determinado momento em que essa pecuária ultrapassou o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi ultrapassado
pela economia da pecuária. A gente pode dizer, então, que a economia da pecuária do sertão nordestino foi a primeira economia que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas. A primeira economia que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e trouxe, e invadiu uma parte do território espanhol pelos portugueses. Essa economia da pecuária, ela foi desenvolvida, ela foi desenvolvida para servir de abastecimento para a economia da cana-de-açúcar. Então, toda essa economia da pecuária, ela era dependente da economia da cana-de-açúcar. Toda essa economia do sertão nordestino era dependente da economia da cana-de-açúcar. Ela tinha como principal função fornecer produtos para a cana-de-açúcar, fornecer alimento e fornecer animais para o trabalho na produção açucareira. Essa economia da pecuária, então, ela pode ser considerada uma economia interiorizante, porque ela ajudou a ocupar o interior do território brasileiro, ultrapassando, inclusive, o Tratado de Tordesilhas, invadindo uma parte do território espanhol, um território brasileiro que pertencia à Espanha. Além de ser interiorizante, essa economia da pecuária, ela também era urbanizadora. Várias pequenas cidades surgiram com a economia da pecuária. Várias pequenas cidades surgiram. E por que, pessoal, surgiram essas pequenas cidades? Porque quando a economia da pecuária veio para o sertão, para o interior, ela necessitava trazer o gado até a cana-de-açúcar, através de comitivas, que eram os gados, os bois que iam andando mesmo, do sertão até a zona da mata. E essas comitivas, elas não faziam esse caminho em um dia só. Demoravam semanas, meses, para sair do interior do sertão para a zona da mata, para vender o gado, para vender a carne. E aí elas tinham que parar. Todas as noites elas paravam em algum lugar. E nessas paradas começaram a surgir pequenas cidades. Pequenas cidades que vendiam mercadorias para esses vaqueiros que estavam caminhando em direção ao litoral. Vendiam alimento, vendiam munição, vendiam bebida alcoólica. Começaram a surgir prostíbulos nesse caminho. Começaram a surgir currais, que eram locais onde se guardava o gado, para poder o gado dormir durante a noite, seguro, para não ser roubado, e no outro dia de manhã sair de novo em caminhada em direção ao litoral. Nesse período, então, começaram a surgir pequenas cidades aqui no interior do Nordeste. Pequenas vilas chamadas de currutelas. Por que currutelas? Porque elas eram formadas a partir dos currais que abrigavam o gado que viajava do interior até o litoral. Bom, essa economia da pecuária, então, como eu falei, ela tinha como principal função fornecer alimentos para a economia, para o trabalhador da cana-de-açúcar, mas fornecer também animais de tração. Então você veja que você tinha gado que puxava o arado para preparar a terra, que era fornecido para plantar cana-de-açúcar, e esse gado que arava a terra era fornecido pela economia da pecuária. Você tinha, por exemplo, animais que puxavam carroça, e essa carroça era puxada por bois que eram fornecidos pela economia da pecuária. Então, essa economia da pecuária, ela foi de suma importância para a cana-de-açúcar, porque além de fornecer alimento para os escravos, para os negros, para os trabalhadores da cana-de-açúcar em geral, essa pecuária também fornecia, animais que começaram a trabalhar nessa produção de cana-de-açúcar. Então,
a ocupação do território brasileiro, num primeiro momento, se deu através da produção de cana-de-açúcar no litoral do Brasil, respeitando o Tratado de Tordesilhas, mas depois essa cana-de-açúcar teve o desenvolvimento de uma economia secundária, que foi a pecuária, e essa pecuária foi caminhando para o interior até ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Então, a pecuária do sertão foi a primeira economia que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas, que ocupou o interior do território brasileiro. Daí porque ser uma economia interiorizante. E, além disso, essa economia da pecuária também era uma economia urbanizante, porque ajudou a fundar pequenas vilas, pequenos vilarejos, pequenas cidades chamadas de currutelas, né? Que eram cidades que abrigavam a boiada até chegar no litoral, na zona da mata, onde esses bois eram vendidos para a economia da cana-de-açúcar. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar apenas esses dois ciclos econômicos na aula de hoje. O ciclo econômico da cana-de-açúcar, que era um ciclo econômico escravocrata, patriarcal, desenvolvido no sistema de plantation, com monocultura em latifúndio voltado para a exportação, e o ciclo econômico da pecuária, que foi o primeiro ciclo econômico que ocupou o interior do Brasil e que ajudou a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, ocupando uma parte do Brasil que pertencia à Espanha. E esse ciclo da pecuária foi um ciclo interiorizante, que ocupou o interior, e também foi um ciclo urbanizador, porque ajudou a fundar pequenas cidades. Tá? Na próxima aula, a gente trabalha outros ciclos econômicos. Bom dia e até a próxima aula.